Um BMW M3 raiz, motor 3.0, 6 cilindros e mais de 400 cavalos. É esse o carro que a gente está te apresentando hoje aqui na plataforma Eu Dirijo. E te digo mais, esse carro tá com uma cor exclusiva. Só da gente se aproximar nele, a gente já percebe que ele é um preto fosco. É que essa cor, essa tonalidade, ela vinha de fábrica e se chama Black Frozen e que está presente nesse carro com a gente aqui na Eu Dirijo. Antes, quero te lembrar que você está no canal da plataforma Eu Dirijo. Eu Dirijo é revista e classificados. Toda semana a gente te traz um vídeo novo aqui com um dos carros que ou a gente está testando ou, como é o caso desse BMW, a gente está te oferecendo para comprar. Então você pode ser o próximo dono deste BMW. Você acessa eudirijo.com.br e mais, se inscreva aqui no canal. Agora a gente começa o nosso vídeo. Pela dianteira, a gente já percebe que esse aqui é um BMW autêntico. Primeiro por conta, da grade dividida em dois. Para 2018, que é o ano modelo desse BMW M3, a gente teve algumas mudanças, mas muito sutis em relação a 2015 aqui na grade. São detalhes, mas a gente consegue perceber aqui a estirpe do carro. Primeiro, emblema M3 posicionado aqui. A gente percebe uma grade muito preservada nesse preto piano. E aqui embaixo, o que há de mais musculoso, mais visceral em um BMW. Todas essas aberturas aqui no para-choque, aberturas grandes. E como a gente sabe, nessa época, em 2018, os BMW ainda tinham farol de neblina, mas os M3, nenhum deles, nem nos anos 90, tinham farol de neblina. Para quê? Para preservar essa abertura maior aqui no para-choque. E a gente percebe aqui outra identidade visual do BMW com os faróis em dupla parábola. Então você tem uma função dupla aqui no DRL, mais a lanterna, mais o farol baixo e ainda aqui a luz alta. E aí a gente tem também, além dessa luz baixa, a gente percebe um sistema de iluminação que é em LED e que se ajusta no momento em que você dá a partida. Então, se o carro estiver mais carregado, com a traseira e a dianteira um pouco mais empinada, por exemplo, ele vai fazer o ajuste automático desses faróis. A lateral desse BMW já começa aqui, por essas rodas aro 19 e um pneu bem fininho, típico de um carro de uma versão mais esportiva. Então a gente pode perceber o seguinte, desenho pintado em preto, olha que bonito, esse desenho espetacular dessa roda. Típico de um carro esportivo de uma versão mais esportiva, de uma versão mais raiz. E aqui, olha só, o paralamas com esse alargamento junto com o paralamas traseiro. Isso acontece porque a bitola é um pouco mais larga em relação a um BMW Série 3 normal. Aqui mais uma saída de ar nessa porção do paralamas. O espelho retrovisor que é rebatível, ele rebate automaticamente sem o final nessa porção mais superior e é com uma abertura aqui que facilita a nossa visualização. E a gente percebe aqui um carro inclusive com esse teto. Não tem teto solar, mas é um teto todo ele em fibra de carbono, exatamente para poder reduzir a massa, reduzir o peso desse carro. E a gente percebe ele um carro ainda baixo, um carro de silhueta baixa. A gente fala aqui de um carro que tem suspensão independente nas 4 rodas e também tem freios a disco nas 4 rodas e num conjunto pensado para performance. Aqui na traseira, destaque já para esse aerofólio também em tom preto e esse carro ele tem muita presença quando a gente olha especialmente para esse tom todo ele em fosco. Lanternas com assinatura em LED e aqui na porção inferior essas aberturas no para-choque, esse desenho mais esportivo e aqui principalmente a saída de escapamento dos dois lados, uma saída dupla. Então tem 4 ponteiras de escapamento nessa parte traseira. Câmera de ré também eu vejo aqui e aqui, detalhe, a assinatura desse M3 colocada aqui na porção, na parte direita do para-choque. A abertura do porta-malas ela é elétrica, então a gente já começa a perceber aqui o toque e o requinte do BMW. Com essa redinha específica aqui, para a gente colocar objetos, mais compartimentos na lateral e aquele porta-malas típico de sedã em que a gente vai encontrar aqui 480 litros de capacidade. É um porta-malas todo ele acarpetado, com mais minúcias e um acabamento aqui, todo ele forrado e a gente não vai esperar menos, inclusive os próprios braços aqui também cobertos. A gente não iria esperar menos do que isso de um BMW, exatamente por um carro com toda essa estirpe.
Quando a gente olha esse BMW aqui por dentro, o espetáculo do revestimento já está posicionado aqui na porta. Primeiro, material suave ao toque, mais um material suave ao toque aqui, nesse material de couro, e também esse outro couro em tom vermelho. O trinco da porta ali em metal e os comandos dos vidros. Temos aqui um BMW com bancos, então, elétricos. Então aqui a gente tem memória dos bancos e aqui para movimentar a posição do banco. E olha o espetáculo que é o tom desse banco. Falamos aqui desse desenho que é em concha, com encosto de cabeça integrado, nesse tom vermelho e a assinatura M3, exatamente aqui no centro do banco. É um espetáculo, gente, é um BMW M3 e isso aqui a gente tem que respeitar e tirar o chapéu para ele, porque é a máxima expressão dentro de um BMW. E aqui o volante e o painel. Quando a gente se acomoda aqui dentro do carro, já dá para perceber todo esse desenho do volante com um ótimo revestimento, um desenho de 3 raios, com comandos aqui para reduzir e para avançar a marcha. Nesse lado aqui, a gente vai interagir com o controle de cruzeiro do carro e também o limitador de velocidade, algo que é necessário para a gente poder andar na cidade. E nesse outro lado, a gente vai interagir lá com o sistema de mídia. Mas antes de eu falar dele, eu quero te falar do painel que esse BMW tem. É porque se a gente for levar em conta os BMWs atuais, eles já têm um cluster digital, inclusive que vai nos espelhar aqui na frente o mapa do sistema de GPS. Mas o mais purista e quem gosta de carro vai preferir esse desenho. Então aqui no cluster a gente já começa vendo nesse lado o marcador de combustível e também o velocímetro do carro. Nesse outro lado aqui tem o conta-giros. Então olha só. A gente já consegue então perceber ali o ponteirinho acelerando e nessa porção mais inferior a gente vai ter aqui o computador de bordo do carro que aqui está nos indicando uma autonomia de 120 km com o conjunto que ele tem. Passando para cá a gente vai ter então o sistema de mídia, é uma tela digital com navegação embarcada, então a gente vai ter essa função aqui em todo esse sistema. Voltando aqui para a tecla de Home, a gente vai ter conectividade do carro, dados aqui do computador de bordo, notificações e é uma tela rápida, uma tela inclusive muito suave, com um toque bem interessante. Passando para cá para baixo, a gente vai ter aqui os botões para interagir lá com o sistema de mídia e ainda aqui o ar-condicionado digital e automático desse carro, em que tem dupla zona, então a gente pode presetar uma temperatura maior para um lado e vamos ter uma temperatura menor para o outro. Então aqui embaixo do ar-condicionado tem espaços no console, uma tomada, mais uma posição aqui. Nessa outra posição a gente tem um porta-copos, então tudo isso, olha só, consegue ficar fechado aqui. O câmbio desse carro, esse câmbio automatizado de 7 marchas, com a posição para drive, com a posição para neutro e também a posição de ré. Deixa eu desligar o ar aqui. E aí, nesses botões aqui, a gente vai encontrar algumas funções do carro. Para desligar o controle de estabilidade, aqui para a gente então programar, por exemplo, a velocidade, fazer uma arrancada, né? Alterar ali os modos de condução. Então eu apertando aqui, eu passo para o Sport, Sport Plus e também para o modo Eficiência. Nesse outro botão eu vou calibrar a suspensão do carro, por isso que ele tem ali o desenho do amortecedor. E eu pressionando nele, eu volto aqui no painel e ele vai passar ali e vai alternar entre conforto e esportivo e o esportivo mais. E no terceiro botão também a gente vai calibrar o volante do carro. Aqui nessa posição eu vou poder fazer a alternância entre o tipo de volante que eu quero, se eu quero um volante mais esportivo ou mais confortável. E eu ainda tenho acesso às câmeras laterais aqui que esse carro nos oferece. Então ele pode nos mostrar ali na tela de mídia as duas câmeras, tanto da esquerda quanto a câmera da direita. E nessa outra parte aqui do painel, que ela é toda em fibra de carbono, a gente tem botões para o sistema de mídia. Então eu tenho botão de mídia, menu, mapas e navegação. Então eu posso fazer aqui a alternância exatamente daquilo que eu estou procurando, daquilo que eu quero, né? Ou acessar aqui mapas, enfim, e outras funções do carro. O freio de mão, ele é naquele travão tradicional e aqui mais uma porção nesse couro vermelho que fica muito bonito para o apoio de braço. A gente está vendo aqui um BMW que não tem teto solar. O teto dele é todo fechado. Por quê? Porque esse carro ele tem o teto em fibra de carbono exatamente para poder aliviar a massa do carro, né, o peso do carro, para que a gente tenha uma melhor performance. Esse carro ele é pensado na performance. O desenho das portas é muito típico de BMW e a gente vai ver agora então como é que é a parte traseira.
repete todo aquele material que ele é suave ao toque, os couros de ótima qualidade, com esse tom vermelho e essa sobreposição com preto. E aqui, olha só, com esse refinamento de ter uma tela para diminuir o sol que vai para dentro do passageiro, né, que vai lá para o ocupante traseiro. Na parte de trás a gente vê ali a face traseira dos bancos em concha e ainda mais um banco aqui atrás também que deixa os ocupantes traseiros nessa posição mais esportiva. Tem rebaixo, o encosto de cabeça é integrado e fica um ambiente muito interessante. Acomodado aqui nesse espaço é um típico BMW e um carro de luxo, mas que a gente percebe e sente com toda essa parte interna que está num carro mais esportivo. Até porque o banco, o encosto, ele é mais inclinado e a gente consegue se acomodar bem. Não é aquele encaixe exato como a gente já viu em outros modelos, mas como aqui a proposta é de fato ser mais esportivo, a gente tem um desenho muito próximo disso. E ainda, o apoio, né, o espaço aqui para pernas é ótimo, porque a gente fica com o joelho encostado no banco. Tem ainda aqui a saída do ar-condicionado para a parte traseira dos bancos e a porção, a face traseira é muito esportiva. Olha só, todo esse material aqui em plástico, material aqui emborrachado, é um desenho muito legal e que a gente não vê nos BMW comuns. E ainda daqui dá para a gente ver o que é esse painel com todo esse desenho de linhas mais retas no desenho BMW, mas na sua máxima expressão esportiva. Em termos de equipamento de conforto, esse BMW aqui tem direção eletrohidráulica e a gente já viu ali questões de mídia, ar-condicionado automático e bancos elétricos, mas tem mais coisa aqui. Faróis e limpadores automáticos, ou seja, com sensor e também um retrovisor interno fotocrômico, aquele que se regula conforme a intensidade do farol do carro que vem atrás. Esses são itens de conforto, mas tem outros detalhes interessantes na parte de segurança. Airbags, a gente tem airbag frontal, lateral e também de cortina. A gente tem as câmeras ali que nós já vimos na tela de mídia, mais o sensor traseiro. E outros assistentes. A gente tem assistente de partida em rampa e também o controle de estabilidade de tração, que como eu mostrei lá dentro, você pode desacionar, mas que em uma tocada, ou pelo menos no início em que você vai utilizar com esse carro, é importante que você deixe ele acionado, porque o carro é muito forte, então você pode, né, em algum momento precisar desse assistente. Para a gente poder fazer manobra com esse BMW, a gente tem uma ótima câmera de ré e que também com as linhas de guia dinâmica, então a gente já consegue identificar lá. Mas essa câmera vai muito além disso, a gente tem sensor dianteiro e traseiro. E, além disso, a câmera ainda tem a capacidade de nos mostrar aonde estão os obstáculos. Olha ali, ela identificou uma linha e talvez está entendendo que tem uma divisão na parede, mas agora a gente sabe e ela vai projetar lá, ó, na parede, aonde que está o obstáculo. E aí, por conta disso, a gente já percebe aqui, ó, o sensor traseiro atuando e também o sensor dianteiro. E aí, olha só, a gente consegue fazer uma manobra com muito mais segurança. O coração desse BMW é o mais autêntico alemão esportivo que a gente pode encontrar em um modelo desse tipo aqui. Então, a gente já começa olhando, né, que o capô tem mola a gás. Agora, esse espetáculo de propulsor, ele é aquele mais tradicional dentro de um BMW. Primeiro que tem essa assinatura M aqui. A gente fala então de um motor 6 cilindros, 3.0 e disposto na longitudinal, exatamente porque esse carro tem tração traseira. Esse carro então ele tem 6 cilindros em linha, como eu falei, e ele tem 24 válvulas, porque são 4 válvulas por cilindro. A gente tem aqui um comando de válvulas duplo, acionado por corrente e também com variação, tanto na admissão quanto no escape. A usina de força que esse motor produz e que vai se traduzir no desempenho espetacular desse BMW soma 431 cavalos de potência e ainda 56,1 kgfm de torque. E eu quero te dizer mais, esse conjunto propulsor aqui é uma verdadeira obra-prima e que é extremamente raiz quando a gente fala em termos de BMW que são esportivos como esse M3. Acoplado a ele, a gente vai ter então um câmbio que ele é automatizado, lembrando, né, tração traseira. Então a gente tem aqui um câmbio de 7 marchas automatizado que faz com que toda essa força possa chegar para as rodas. Agora a gente vai dirigir.
Conduzir um BMW M3 nessa condição aqui, turbo, ainda dentro da cidade, é algo que vai nos exigir uma certa atenção, né? Então a gente não vai fazer esse vídeo nada que vá, por exemplo, colocar em risco um patrimônio desse aqui, porque você vai ver aqui no nosso caso que esse carro está avaliado em R$400 mil. Agora, aproveitando aqui a rua, né, com pouco movimento, a gente pode experimentar um pouquinho de como que ela acelera. Então, olha, acelera muito rápido e do 0 aos 60 km por hora a gente foi aqui em segundos. Tem muita força e assim, sem falar que eu mal coloquei o meu pé aqui no acelerador, então, né, não vamos colocar o carro em risco. Agora, a gente percebe aqui nesse carro um alinhamento espetacular do volante, porque ele está exatamente na reta aqui do condutor, pouquinha coisa, né, mais à esquerda. A gente tem também outra característica que é interessante, o vinco no capô, porque é diferente de estar dirigindo um M3 padrão, quando a gente percebe um carro que tem esse desenho, né, ali maior no capô. E um carro que está com todos os comandos aqui à mão do motorista. Ele é pensado para esportividade e pensado para cá para o motorista. O painel suave ao toque, coberto com tecido, enfim, mas com todo ele voltado para cá, para a experiência do condutor. Além disso, o meu nariz na reta também do painel, a ótima visualização que esses instrumentos aqui nos possuem, né? E o próprio volante com o desenho fininho, tanto dos raios aqui, quanto, né, aqui na porção onde a gente vai apoiar os braços. Claro, ele é um pouquinho mais grosso, mas é um volante mais esportivo, é um volante com esse desenho de carro mais esportivo. Então, a gente já percebe aqui um carro muito pensado, né, para a questão da performance. Outra questão, o banco te apoia super bem, encaixa o corpo de uma maneira em que você não vai jogar, olha só, para um lado ou para outro, a gente não fica com o corpo balançando. E tem um outro detalhe aqui que a gente já percebe muito da suspensão desse BMW. É um carro que tem a suspensão pensada para a esportividade. Então, olha só, quando a gente passa, né, numa imperfeição, ele vai copiar para cá para dentro muito desse desnível. Então, por isso que a gente tem aqui, olha só, estava lá no Sport Plus. Eu vou colocar agora o modo conforto nos amortecedores e também o modo mais eficiente de condução. Mesma coisa aqui, ó, no volante. Então vou deixar o volante no modo conforto, vamos ver se ele vai aliviar agora. Eu achei que estava no conforto no início, mas estava no Sport Plus. Quando ela deu a partida, ela já deu a partida no Sport Plus. Então olha só, agora sim, ó, agora eu tenho um volante leve, né? Ele estava com um volante bem mais pesado quando ele fica no modo Sport. Mas toda a ambientação interna agrada bastante e a gente percebe que aqui a gente não está num Série 3 normal. Então, para a gente virar uma esquina, olha só, já dá para perceber que a suspensão melhorou mesmo, né? Tá mais amigável para você rodar na cidade e o volante também. Então, se você vai rodar aqui num percurso urbano, o ideal é o uso do modo mais confortável, tanto de suspensão quanto de ajuste dinâmico do carro, né? Ainda assim, mesmo no modo mais confortável, ó, carro que está pronto para dar uma resposta e que acelera muito rápido, né? Ele nem deu tempo dele acelerar muito aqui por conta do espaço que a gente já tem. Aqui acho que dá para a gente apertar um pouquinho, ó. Apertei fundo agora, olha como ela empina a frente. E é muito interessante o comportamento de um BMW, porque esse carro, ele sempre nos entrega a ideia e nos lembra disso, que a gente está num carro de tração traseira. É um carro que sentam a traseira baixa, a frente empina o quanto e ela joga a potência, despeja a potência para as rodas. E tem que cuidar muito por conta da traseira, né? Porque o eixo ele já sai, né? Se você não tiver uma experiência, né? Se você não tiver um cuidado, ele pode distracionar e pode acabar provocando, né, uma condição de mais risco. Por isso que se você estiver comprando um carro desse aqui, é importante você primeiro andar com o controle de tração ativado, como é o que eu estou fazendo aqui. É minha primeira experiência com o M3, exatamente para não ter problema. Agora, fora isso, a impressão do carro é um espetáculo. A gente se sente legitimamente num carro esportivo, num carro que é baixo, em que até um Gol e uma Paraty ficam altos quando a gente compara a posição do motorista. Bancos e, aliás, espelhos que nos mostram bem o que está acontecendo no entorno do carro. Se a gente precisa da câmera também, com, né,
um toque no botão e a gente estiver fazendo uma manobra, a gente consegue acompanhar o que está acontecendo no entorno do carro, até porque esse já é um sedã médio grande já para as proporções brasileiras, então é algo muito interessante quando a gente pode ter essa opção. Além disso, esse câmbio que ele é automatizado, ele também permite trocas sequenciais, então a gente vai passar aqui para segunda marcha, e se eu quiser segurar o carro na segunda marcha, eu já joguei a alavanca para a direita, e eu posso apressar aqui e ele segura na segunda, ou passou para a terceira e para o drive aqui, enfim. Você pode fazer também essas trocas aqui pelas aletas que ele tem atrás do volante. E tem muitos outros equipamentos aqui de assistência, como eu já falei, dos limpadores automáticos, do ar-condicionado, enfim. Dirigir um BMW M3 é uma experiência que fica marcada pra gente, e é isso que está acontecendo aqui, A gente não vai esquecer depois, sem falar, que a gente está num carro aqui que ele é no 2018, mas que ele está muito bem preservado. A gente andando ali na imperfeição não percebe nenhum tipo de ruído, nenhum tipo de questões de problema em suspensão ou freios ou algum tipo de anomalia, por exemplo, quando vai passar em algum buraco, Passei aqui, na suspensão para subir aqui a calçada e a gente já percebe que o carro faz todo o processo sem nenhum tipo de ruído. Uma baita experiência e algo de muita satisfação quando a gente tem uma oportunidade de conduzir um carro desse aqui. A gente vai para a conclusão agora. Não tem como a gente não ficar com um sorriso no rosto e satisfeito depois de ter a oportunidade de dirigir um BMW M3. Porque o BMW M3 ele é um ícone no mundo inteiro. Todo mundo conhece. E tanto é que hoje, se a gente for olhar para os BMW que são disponíveis no Brasil, quase todos eles levam essa sigla M, exatamente porque a marca sabe do respeito e do apreço que as pessoas têm quando a gente olha para aquele logo e para aquele emblema M estampado na carroceria de um BMW. E nesse aqui, nesse de 2018, a gente tem um desenho muito raiz ainda. A gente tem um motor 6 cilindros, 3.0, não tem eletrificação e principalmente algo que eu considero importante é o painel com aquele cluster analógico. Já que os BMW mais novos são híbridos, muitos já têm um cluster diferente e perderam um pouco desse lado mais raiz. Mas aqui a gente tem essa opção. Então, se você gostou desse carro, faça contato com o nosso consultor Ronaldo Dil, o contato dele já está aparecendo aqui no vídeo. Se você está aqui no canal de Curioso, então também não tem problema, se inscreva no canal e acompanhe, porque toda semana tem vídeo novo. Tchau e até um próximo vídeo.